Exatamente, estavas aí, sim. Estava aqui, não é? Estávamos aqui. Ok. Não, ainda estava, não, estava ainda mais. Não, mas aí, sim. Eu contei a história, não é? De como esta ideia surgiu. E depois aqui o que nós vamos fazer aqui nesta apresentação. Por isso, o nosso objetivo com esta apresentação é, pronto, desenvolvemos a experiência, que chamamos cábulas e no mural Padlet, por isso foi a ferramenta que nós usamos de aprendizagem para a apresentação desta cábula, e o objetivo foi, um dos objetivos foi inferir sobre a adequação deste binómio, não é? Através de quê? Nós desenvolvemos depois um questionário online que foi disponibilizado aos alunos no final de cada semestre, e para ter este objetivo, que é verificar se as cábulas que foram desenvolvidas pelos estudantes e que foram disponibilizadas no mural Padlet pode ser considerado um ambiente digital colaborativo. Esse é o nosso grande objetivo. Pronto, ok, vamos então agora aqui dar um pouco de conceitos e tudo o que está por detrás desta nossa experiência, desta nossa motivação. Isso, quando ouvimos a palavra Cábulas, não sei se foi a vossa ideia quando leram o título desta apresentação, muitas vezes a cábula está associada e muito facilmente podemos ver isso se fizermos uma pesquisa no dicionário. Eu aqui peguei na definição que estava disponível, quer na Wikipédia, quer na Infopédia, e podemos ver muito facilmente que a cábula ou está associada a um estudante que não se aplica ou é pouco assíduo às aulas, como também a um apontamento que se destina a ser utilizado de forma fraudulenta num exame, não é? Aqui a Wikipédia já é um bocadinho mais soft, por isso a cábula é o ato assim de copiar, por isso é um documento que o aluno utiliza de uma forma escondida, que contém pequenos resumos e que utiliza num teste ou exame, não é, para fazer a cópia do estudo, e depois temos aqui também o bonequinho da cábula. Pronto, pegando nesta última definição de resumo, não é, dos conteúdos, para depois serem utilizados, mas eles vão ser utilizados, mas agora não de uma forma fraudulenta. Por isso, o nosso grande objetivo é não utilizar esta cábula como, pronto, para copiar na sala, num exame, mas sim como uma ferramenta de aprendizagem e de construção do conhecimento do estudante. É esse o nosso shift nisto. Vou trazer só aqui um pequeno, nós não fizemos ainda assim um levantamento exaustivo e uma análise de todos os estudos que estão disponíveis no ambiente académico e científico. No entanto, facilmente nós conseguimos encontrar alguns estudos, mas mais sobre a fraude em si, porque o que é que leva o estudante a copiar, o que é que leva, como é que o aluno se comporta, qual é, pronto, esta relação entre professor e aluno, mas na questão mesmo de fraude, não é? Mas também agora conseguimos encontrar alguns estudos, eu aqui coloquei 3 estudos que encontrei e achei interessantes aqui abordar e partilhar com vocês, que mostra algumas experiências realizadas e que mostra evidências do impacto positivo que as cábulas podem ter como uma ferramenta de aprendizagem e de construção do conhecimento. Há aqui um fator muito interessante a salientar, que estes 3 trabalhos são todos eles na área da matemática ou todos no curso superior, em ensino superior, mas de áreas relacionadas com a matemática. Pronto, porquê? Porque são áreas, já digo eu, porque podem ter mais formulários, mais fórmulas, mais decorar, não é? E daí os alunos têm mais essa tendência de fazer cábulas e de cabular um pouco. Mas há aqui um estudo muito interessante, que é este aqui, de 2007, e também este de 2012, que fala mesmo que fizeram 2 experiências que permitiram os próprios alunos, por isso estas cábulas foram desenvolvidas pelos próprios alunos e depois foi permitida a utilização dessas cábulas no próprio exame de avaliação. Pronto.
Vendo bem qual é o nosso sentido e da utilização da palavra cabo, agora passando para o Padlet. O Padlet foi o software que nós escolhemos, ou o software escolhido por nós para, então, disponibilizar, porque o Padlet é, não sei se algum de vocês já trabalhou com o Padlet ou já conhece, mas nós no final desta apresentação temos uma surpresa para vocês. Por isso, é uma ferramenta que permite criar quadros virtuais para organizar a rotina de trabalho, só que, pronto, nós não queremos fazer isto como uma empresa, mas sim virar para ambiente de aprendizagem, não é? Que uma ferramenta útil que permite a aprendizagem colaborativa, facilitando assim todo o envolvimento dos estudantes. Porquê? Porque todos os materiais desenvolvidos pelos estudantes são disponibilizados nesta ferramenta. A seguir, vamos falar um bocadinho sobre a aprendizagem colaborativa e vou deixar dar a voz à minha colega Silvia. Boa tarde. Então é assim, este material provém de um dos boletins que estão publicados no IDEA sobre o uso do Padlet para a criação de cenários de aprendizagem ativa. Eu vou ser muito breve aqui. O que nós estamos a tentar mostrar é que o mural apresenta vários layouts. Nós temos trabalhado, eu pelo menos tenho trabalhado mais com o layout colunas, não é? Um grupo, uma coluna, ou seja, já se percebe visualmente que cada grupo tem então um setor, digamos, do mural, e eu diria que o truque para tornar isto mais colaborativo é tentar criar na primeira coluna um bom material de apoio ao C, e neste caso eu crio 2 mapas, não sei se está para ver ali das bolinhas inicialmente verdes, que é um mapa numa folha A4 em que desenho toda a dinâmica do semestre, da UC. A verde está as entidades externas que eu convido para participar na aula, a azul é quando intervenho eu e a amarela é quando são os alunos que intervêm. E depois mais abaixo tenho um mapa detalhado por aula, que respeita exatamente as mesmas cores de cima e em que tento já indicar o trabalho que vai haver a realizar para cada grupo. Vamos ver depois uma diferença com a Celina, enquanto que todos realizam o mesmo mapa para todos os conteúdos. No meu caso, como não tenho tempo para dar a matéria toda assim, cada grupo fica responsável por um dos tópicos programáticos. E depois temos então várias ferramentas que podemos usar com o mural, que não vamos abordar agora, mas dá para gravar coisas, como vamos ver, dá para criar pôr drives embutidas na coluna para os alunos poderem publicar e finalmente eu acho que o que é importante é ver se podemos criar dinâmicas dentro do grupo e entre grupos. Eu posso dizer que o aluno do grupo A vai colaborar com alunos do grupo B ou só trabalho dentro do grupo, então é intragrupo, intergrupo, isso é algo que vai ter que ser definido naquele roteiro de aprendizagem e é isso que vai criar então o mural por si só não faz nada, é o roteiro que vamos imprimir que vai permitir essa magia, não é? E depois humanizar ao máximo esse espaço virtual. Eu no meu caso tenho pedido que eles publiquem uma fotografia, que façam um autorretrato gravando no início do semestre quem são, o que é que gostam, o que é que não gostam e 3 adjetivos que os definem. Pronto, basicamente é isto. Eu diria que o importante é mesmo traçar desde o início do semestre qual vai ser o roteiro de trabalho. Okay. Obrigada, Silvia. Por isso, como estão a ver, por isso nós com o Cábulas, implementado no mural de Padlet, criando um ambiente digital colaborativo cuja finalidade é melhorar as habilidades metacognitivas dos estudantes, aprendendo, fazendo. Vamos ver aqui um novo conceito que nós também estamos aqui a introduzir nesta experiência que nós fizemos. Vamos então à descrição da nossa prática pedagógica. Como eu disse anteriormente, as UCs são as UCs que estão, as unidades curriculares estão diretamente envolvidas, ligadas a cada uma de nós, por isso eu estou ligada diretamente à UC de Matemática Aplicada e Estatística Aplicada, a 2 cursos de Engenharia. A Filomena está diretamente ligada ao controle digital e à teoria do controle. A Sílvia, vão ver que a cor é diferente, por isso a azul, a cor das humanidades, a unidade curricular é de linguística de corpos. Estas 4 unidades aqui curriculares são do mestrado integrado, agora é do primeiro ciclo, usando agora a terminologia nova, enquanto que linguística de corpos é do segundo ciclo. Pronto, foram experiências que decorreram nestes 2 anos letivos, como foi referido atrás. Pronto, nada melhor, como a colega Silva já referiu, eu vou apresentar
as nossas experiências, primeiro com as UCs da Engenharia e depois os murais desenhados pela Unidade Curricular das Ciências. Se eu começar aqui por este mural, aqui vou começar com acho que é de matemática aplicada, isso estão a ver, é isso, de eletrónica. Isso eu, na primeira coluna, é que eu coloco as notas e cada uma das tarefas, por isso cada quadradinho é uma tarefa. Okay? E os alunos depois à frente, por isso cada coluna que está aqui são os grupos. Como são muitos alunos, eu também não defini grupos muito grandes, 4 a 6 elementos, e são 23 grupos, e cada um deles, eles não, como foi a primeira vez que trabalharam nisto, não entraram um bocadinho a medo. O que é isto de cábulas, o que é isto? Agora o docente está aqui a pedir para eu fazer uma cábula, pronto, foi um pouco desbravar assim para eles fazerem, mas lá foram desenvolvendo. Isto tem aqui alguns desenhos, algumas das cábulas, algumas são, como podem ver, eu não entrei, o meu cuidado aqui na avaliação, eu não avaliei, eu avaliei qualitativamente as cábulas. A minha preocupação foi se os conteúdos das cábulas estavam corretos, ou se eu identificava algum erro, então eu tentava corrigir. Não é? Para cada cábula, o aluno tinha que fazer uma gravação, tinha que descrever, ou descrevia a cábula, ou descrevia aquilo que o que levou a escolher aqueles tópicos para apresentar na cábula. Só para dar assim aqui um exemplo, pronto, este áudio tinha uma duração de 2, 3 minutos. Começamos por distinguir população de amostra. Tal como consta na figura da nossa primeira cábula, população é um conjunto completo de elementos que têm um parâmetro comum entre si. Podem ver que há várias, cada grupo tem a sua forma diferente de apresentar. Eu até aqui só... já é de outra unidade curricular e já temos outra forma de apresentar, porque os alunos são diferentes. Vão ver para a mesma cábula, vão ver, por exemplo, aqui. Um apresenta só texto e outro já tem o cuidado de apresentar mais fórmulas e depois também o áudio associado a essa cábula também é ligeiramente diferente. Para a nossa segunda cábula, decidimos começar por identificar diferentes tipos de funções no âmbito. Agora vou mostrar a cábula de controle de teoria de controle, que já é outra unidade curricular. Os alunos já são mais velhos, acho que já é do terceiro ano, que já é diferente. A Filomena dividiu, pronto, a primeira coluna é sempre a coluna que está relativa ao professor, onde ele coloca desafios e descreve as atividades. Depois, para cada grupo aqui, nesta atividade, havia 3 colunas para o mesmo grupo e cada coluna tinha tarefas diferentes. A cábula está aqui na primeira coluna, tem a cábula, a folha A4 e depois com o áudio para uma explicação da cábula, na construção da cábula. Depois, as outras 2 colunas tinham a ver com outros tipos de trabalhos que tinham sido desenvolvidos durante o semestre associados ao UC, e também a terceira coluna, que era tipo um resumo das reuniões que os alunos tinham para desenvolver estas várias atividades. Aqui a Filomena até indicou-me este grupo aqui, porque a cábula tem assim outra forma diferente. Para a resolução de problemas, seguem sempre 3 passos: apreensão, avaliação e automação. No sistema de controle, também são seguidos estes passos, cada um com competências associadas. E só para vocês verem até que ponto, se nós puxarmos para os alunos, até que ponto vai a originalidade deles. Estes alunos de teoria de controle desenharam um canal do YouTube. Okay? Pronto, que eles chamaram podcast, controle digital, e os podcasts que vão mudar a tua vida. Há aqui um que é conversas atípicas. Eu vou partilhar com vocês. Vou deixar um minutinho para esta discussão. Bem-vindos ao podcast Conversas Atípicas, onde nunca se sabe o que pode acontecer. Hoje vamos ter 4 pequenas entrevistas especiais e, como já os antigos diziam, o pior é começar, então teremos ainda um tópico de assunto extra surpresa. Antes de iniciar as nossas entrevistas, primeiro é conveniente contextualizar-vos. Alguém sabe o que é a modelização de um sistema? Pois, eu também não sei, mas segundo um livro que li, e passo a citar,
De modo a ser possível perceber e estudar os sistemas físicos, surge a necessidade de se criarem modelos matemáticos que representem esses mesmos sistemas. Em controle, a criação de modelos para os sistemas permite expor o funcionamento do sistema e também explicar toda a dinâmica. Posto isto, vamos dar início à nossa entrevista. O nosso primeiro convidado é o sistema elétrico. Diga-me, quando penso em sistemas elétricos, em que devo pensar? Boa noite. Agradeço já o convite. Ora bem, devo ter em conta na minha modelização as Estão a grelhas. ver aqui os alunos, os participantes, né, os entrevistados, eram os próprios sistemas elétricos e todos os componentes que foram dados. E eles falavam na primeira pessoa e explicavam o que era para eles, ou as características de cada um deles. Por isso, puxem para os vossos alunos, aparecem grandes surpresas. Agora, vou deixar outra vez a palavra à minha colega Sílvia, para explicar um pouco a experiência na mesma com cábulas, com o mural, mas de forma diferente. Reparem que este mural aqui, todos os alunos desenvolveram a mesma tarefa. Ok? Sílvia. No meu caso, se repararem, tem ali uma rodinha vermelha, porque é o podcast, vamos ver que foi criado numa outra plataforma indebido, não é? Foi no SoundCloud, que é uma plataforma, um canal de podcast, onde os alunos publicam a cábula, no fundo, e depois temos a respectiva gravação, e depois o que eu faço, vou ali ao share, levo o código embed e publico no mural, não é? Pronto, é uma forma diferente de fazer isto, mas também, em vez de usar o canal YouTube, como vimos agora, usamos um canal de podcast, porque realmente não tem imagem, não é? Quer dizer, não é um vídeo, mas há aqui, deixamos então esta ideia, e com base nisto eles fizeram Flip Classroom. Os alunos tinham que ouvir o vídeo em casa, foi uma forma de dividir os conteúdos gramaticais pelos diferentes grupos, e depois os alunos tinham que pensar em 10 perguntas para o resto das equipas e respondiam com ARS. Foi uma maneira muito interessante de expor a estudar gramática, muito interativa, muito dinâmica e sem ter que dar aulas positivas, que é sobretudo a vantagem, parece, levar o aluno a descobrir os conteúdos. E é evidente que eu dei o sítio para onde procurar a informação, mas depois mapeá-la, saber contá-la e depois saber colocar perguntas inteligentes. O professor muitas vezes faz as perguntas, e por que não pôr os alunos a fazer as perguntas? Eu fiquei estupefacta com as perguntas que eles fizeram, nem eu teria pensado em perguntas tão subtis, e depois era, na aula, respondíamos, ou seja, não perdia tempo a dar matéria na aula. Estão a ver? A aula era só para responder às perguntas e às dúvidas que os alunos tinham. Eu penso que a grande vantagem do modelo será usar mais a aula para discutir questões que não ficaram claras, porque vemos as respostas em tempo real e sabemos onde houve mais problemas. E o que foi interessante é que quando havia dúvida, eu não responderam. Os alunos que estavam a dinamizar aquele conteúdo, que tinham que responder às dúvidas dos colegas, ou seja, eu tentava falar o menos possível. E, como eu tenho dito à Celina, para mim a melhor aula é aquela em que a pessoa fala o menos possível, se é que isso é possível dizer isto assim, e vemos a tal frase do Einstein, quanto menos ensina, eles mais aprendem, dar uma margem maior de atividade aos alunos. Obrigada. Pronto, assim de uma forma rápida, ou de uma forma resumida, não é? Contamos um pouco então as nossas experiências da utilização das cábulas e para a aplicação e disponibilização das mesmas no Padlet. A cábula desenvolvida numa folha A4, não é? E o aluno tinha liberdade total para desenvolver a cábula da forma que quisesse, como viram em texto, em formas, como quiserem. Depois fizeram a parte de áudio, a contar a história do desenvolvimento da cábula. Depois, então, no final, desenvolvemos um questionário online com o objetivo, então, de receber as percepções, não é? E depois, então, identificar e analisar estes dados no sentido de nós melhorarmos esta experiência. De uma forma resumida, o questionário, muito simples, segue um pouco o formato de um questionário deste género, caracterização do estudante, a forma, uma parte 2, de forma a perceber como é que os estudantes desenvolveram as cábulas ao longo do semestre, com antecedência, se foi em grupo, individual, se já tinha realizado, se todos colaboraram, tipo essa informação. E depois, no final, a informação, a avaliação propriamente dita desta experiência, com um conjunto de 19 items
átomos que foram avaliados numa escala de Likert de 5 pontos. Eu aqui fiz um resumo de todos os 19 átomos, não vamos aqui entrar em pormenor, mas se vocês depois quiserem também saber mais alguma coisa, nós teremos todo o gosto de disponibilizar essa informação, fica aqui o nosso contacto. Este semestre, depois com a experiência, sentimos também a necessidade de incluir mais aqui 3 itemzinhos para medir um pouco se realmente o aluno ou o estudante conseguiu usar o mural de uma forma colaborativa, isto é, se teve curiosidade em ver e avaliar as cábulas dos outros colegas. Pronto, se nós então quisermos, eu vou aqui só caracterizar de uma forma resumida toda a nossa amostra que foi considerada base deste estudo. Recebemos o feedback de 183 estudantes, assim distribuídos dos vários cursos que nós estamos envolvidas. Isto reflete 20% a 90% dos alunos inscritos, 20% dos alunos inscritos coincide com o curso de Engenharia Biomédica e os 90% inscritos aos alunos da Linguística, da disciplina da OCE da Linguística de Corpos. Como a maioria dos alunos são da Engenharia, o sexo deles é maioritariamente sexo masculino, uma média de idade entre 21 anos, porque são alunos também do primeiro ciclo, com um intervalo de 18 a 41, cerca de 93% dos alunos que responderam desenvolveram as cábulas, dos quais 83% mais ou menos desenvolveram as cábulas em grupo e que 84% foi a primeira vez que utilizaram as cábulas como meio de estudo. Eu não deixo de refletir e partilhar com vocês este resultado. Como nós sabemos, e nós também trabalhamos um pouco assim, deixamos tudo para a véspera. E os alunos também não deixam de ser assim, vêm assim da escola, não é? Só que o facto interessante é que este comportamento é dependente do género. Isto é, as raparigas, por isso os estudantes do sexo feminino, tendem a preparar as cábulas com mais antecedência, estão a ver aqui 38% com uma semana de antecedência, e nossos meninos, não é? Os estudantes do sexo masculino, tendem a realizar as cábulas um dia antes ou até no próprio dia. Pronto, estão a ver que a forma como nós realizamos, ou a antecedência da realização das cábulas, depende do género. Quando nós avaliamos de uma forma geral a utilização destas cábulas, eu aqui represento os dados por curso, não é? Temos aqui por curso, não por unidade curricular, está por curso, e podemos ver que maioritariamente as respostas estão acima da linha do positivo, isso 3 ou superior a 3, mas maioritariamente entre valores 4 e 5, que é um resultado bastante positivo. No entanto, embora todos tenham no geral avaliado de forma positiva, posso-vos dizer que estes alunos de Engenharia Mecânica, esta avaliação entre 4 e 3 é estatisticamente significativa relativamente aos outros cursos, que avaliaram maioritariamente entre 4 e 5. Aqui é a distribuição da avaliação, mas se nós quisermos calcular a média, por isso a média está aqui representada, por isso anda à volta de 4, por isso uma resposta. Então, acho que podemos avaliar esta experiência positiva e de continuar e cada vez mais a melhorar. E quando nós pedimos, no final, havia umas 2 questões para eles escreverem por palavras dele o que é que eles acharam desta experiência, quer aspectos positivos ou aspectos negativos, ou aspectos a melhorar. Relativamente a aspectos negativos e a melhorar, nada referiram, deixaram em branco. Relativamente aos aspectos positivos, eles utilizaram palavras como síntese, organização, e depois também algumas frases curtas, mas bastante objetivas. Obriga a estudar,
excelente forma de estudar e compreender a matéria ministrada, maior compreensão dos conteúdos abordados. Aqui também posso salientar que houve 1 ou 2 alunos, no meio dos 183, mas às vezes é uma minoria, mas convém refletir, que ele disse esta experiência para ele não foi nada de novo, porque ele já usa as cábulas como método de estudo. Achei o máximo essa partilha desse estudante. Isso, já estamos nesse caminhar. Isso agora, a género de conclusão, ainda estamos a analisar bastante, e depois como nós temos aqui uma colega no nosso grupo, que é a Silvia, que é de Linguística, isso, temos agora também de analisar até quais são as palavras, não é? E a forma que os alunos apresentaram as cábulas. O que é que isso nos diz do tipo de alunos ou da forma como os alunos estudam. Também temos uma informação muito rica e temos aqui muita análise para ser feita. Eu acho que o nosso objetivo deste binómio, não é, como ferramenta para a aprendizagem, acho que é uma ferramenta positiva e pode ser utilizada de várias formas. Nós aqui já apresentamos formas diferentes de apresentar. Eu acho que nós também usamos esta palavra, não é só os alunos, obrigamos os alunos a estudar, ok? Por isso, os alunos primeiro, no início do semestre, olham para isto assim de uma forma adulada, assim, o que é pedido? Por isso, é mesmo sendo obrigados, é que eles estão a fazer. No entanto, com o desenvolvimento e a aplicação destas cábulas e desta forma de estudar estes conteúdos, o aluno percebe-se, não é, que ele vai aprendendo. E que para ele também é uma mais-valia e ele vai então aqui sim é o aprender fazendo, ok? Pronto, por isso com as cábulas e como agora o binómio cábulas-Padlet, eu penso que sim, e aqui falo por mim, é um aspecto que eu vou ter que melhorar, eu vou melhorar no próximo semestre, é que também quase que obrigar os alunos a olharem para as cábulas dos colegas, dos restantes grupos e também terem um sentido crítico, sem medo, não é? De uma forma construtiva, avaliarem, não é? Para então criarmos aqui um ambiente competitivo, colaborativo, de uma forma saudável. E muito obrigada. Pronto, dou aqui como terminada a nossa apresentação. Tem aqui os nossos contactos, também qualquer dúvida é fácil e tem os canais para chegar até nós. E obrigada pela vossa atenção. Obrigada, Celina, e obrigada, Sílvia, pela vossa excelente apresentação. E agora tenho outro desafio.